Que a graça salvadora e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando, quem somos nós para questionar a Deus pelas coisas que ele faz, pelo que ele destrói às vezes, pelo que ele permite. Quem somos nós, né? Muitas das vezes o homem tem essa mania de querer questionar Deus, se esquecendo que ele é o criador de todas as coisas, né? E que ele tem ciência de todas as coisas, do que é bom, do que é mal, do que precisa ser feito agora e do que não precisa ser feito, pois ele é Deus. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias, tem uma nova mensagem aqui, onde colocamos um versículo pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento e que fale com cada um. Os que gostarem, todos os dias sai uma nova mensagem aqui. Vou começar com uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvirmos e falarmos a sua palavra. E peço que o seu Espírito Santo nos dê entendimento e fale com cada um, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então eu quero estar lendo uma passagem que encontra-se em Jó, capítulo 36. Vou estar lendo 22 ao 26, que diz assim: ó, Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele. Quem lhe pedirá conta do seu caminho, ou quem lhe disse: Tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número de seus anos não se pode calcular. Olha essa palavra, né? Essa palavra é uma palavra que nos fala da grandeza de Deus, de todas as maravilhas que ele fez e que nós podemos contemplar e que nós não podemos calcular quantos anos tem o nosso Deus, quanto tempo tem que ele criou a terra. É, essa é uma passagem de Jó, uma passagem, um livro maravilhoso para se ler, para a gente ter um entendimento da palavra do nosso Senhor. Mas eu sempre gosto de deixar para os nossos tempos de hoje, né? O homem, ele tem uma mania assim de questionar muito. Quantas pessoas, Nós temos uns hábitos bobos, às vezes de reclamar quando está chovendo, quando está quente demais. Se para de chover, reclamamos. Se venta, reclamamos, né? É um hábito do ser humano de estar questionando, mas se esquece que quem tem o controle de todas essas coisas estão sob o controle da mão de Deus, né? Os homens estão até falando aí que o próprio homem está destruindo a natureza, isso e aquilo, aquecimento global, né? Pode ter uma influência do homem? Pode ter, mas pode ter certeza que é permissão de Deus. Só chove, só venta, só acontece as coisas se Deus permitir. Se Deus não permitir, nada disso acontece. Então a gente olha para a natureza, é onde você pode ver a mão de Deus, né? O trabalho que o nosso Deus fez, é coisa muito linda, né? Quando você olha aí uma montanha, você olha para o céu e você eh, fica olhando como que pode uma água ficar agarrada em uma nuvem e aquilo não cair tudo de uma vez só. São só as maravilhas de Deus, né? Pequenas coisas do nosso dia a dia que às vezes a gente não para prestar atenção. E aí, às vezes, quando morre alguém, alguma coisa assim, quantas pessoas que questionam a Deus, né? Ah, Deus, por quê? Por que que o Senhor está fazendo isso? Por que que tem que ser na minha família, né? Mas o nosso Deus, não cabe a nós questioná-lo, cabe a nós obedecê-lo, cabe a nós entendermos que tudo está nas mãos dele, que ele sabe o porquê que aquilo ali acontece, né? Quando uma coisa assim que a gente tem que prestar muita atenção, às vezes morre até uma criança, né? Ali nasce e logo morre, ou então passado um tempo aquela criança vem a falecer. Nenhum de nós queremos isso, né? Nós, como seres humanos, visão mínima, só temos visão do hoje, lembramos do ontem e sonhamos com o amanhã, mas não temos noção do que vai acontecer amanhã.
mas o nosso Deus ele tem. Então ele olha para aquela criança ali, né? Ele já colocou um tempo de vida para ela. E ele sabe o porquê que não vai dar mais tempo, porque às vezes lá na frente aquela criança seria muito sofredora, né? Ou então ia fazer muitas pessoas sofrerem, porque todo adulto ruim hoje, ele foi uma criança lá atrás. E aí hoje as pessoas olham para aquele adulto ruim e falam assim: por que que isso não morreu lá na maternidade? Eu já vi mães falando isso daí, né? Por que que não morreu na hora do nascimento ou na minha barriga? Mas por quê? Porque aquele filho causou uma grande tristeza. Mas se tivesse morrido quando criança, ela ia questionar: ah, Deus, por que que está fazendo isso? É muita maldade quando morre uma criança. É o que eu estou falando, eu não concordo, não fico feliz com morte de criança, jamais, mas aqui é uma explicação, né, de o porquê que acontecem as coisas, né. O nosso Deus, ele tem ciência de tudo, ele sabe o que tipo de bênção pode dar para uma pessoa e outra que não pode. Existem pessoas que não podem ser ricas, né. É porque o nosso Deus não quer que ela seja rica? Não, é porque Deus conhece o coração dela e sabe que se der riqueza ela vai pisar nos outros, ela vai ser muito ruim, né. Então ela vai ter o básico ali para ela viver, ter uma vida, tranquila, mas sem muita riqueza. Quantas pessoas, né, que você dá um pouquinho de poder nela e ela já pisa nas outras pessoas. E o nosso Deus, ele tem ciência disso, ele olha lá no futuro, então ele fala: "Esse daí eu não vou permitir". E alguns ele permite, né. Mas quem somos nós para questionarmos Deus? Se ele tem noção de todas as coisas, né? Ele vive. Foi ele quem criou todas as coisas, né? Foi ele quem criou a terra, foi ele quem criou o ser humano. É ele quem observa o ser humano antes mesmo do ser humano ser concebido, antes mesmo de estar na barriga da mãe, o nosso Deus já conhece aquele ser humano. Então cabe a nós fazermos o que? Orarmos, né? Nós temos que pedir ao nosso Deus, nós temos que engrandecer o nome dele, olharmos para essa natureza maravilhosa e o gloriar, falar: obrigado, Jesus, tu és maravilhoso por tudo que fez. É essa a nossa missão, entendermos e confiarmos que tudo está nas mãos de Deus, que Deus tem o controle sobre o bem e sobre o mal. Até as coisas ruins que acontecem, o nosso Deus tem, além de ciência, ele tem o controle, né? Nem o inimigo pode se levantar contra a nossa vida e nos atacar se o nosso Senhor não permitir. Basta a gente olhar a vida de Jó, né? Tudo que aconteceu com Jó foi porque Deus permitiu, porque senão o inimigo não conseguiria. E aí, quem somos nós para questionarmos a Deus, né? Quem somos nós para falar com o Senhor por que que aquilo ali está acontecendo e achar que ele está errado? Não tem como, né? O nosso Deus é soberano. Muitas das vezes ele permite as coisas para nos aproximarmos dele, né? Essas chuvas, essas coisas que vêm acontecendo na natureza aí, é para o homem entender que existe um Deus, pois o homem está achando, muitas pessoas, né, acham que não existe Deus, então estão vivendo de qualquer maneira, acha que o controle está nas mãos do homem. Aí Deus vai lá e dá um puxão de orelha, permite algumas coisas para mostrar: eu sou Deus, sou eu quem controlo todas as coisas. Vocês não têm nem como imaginar como que eu faço as coisas, né? O homem, ele tenta planejar algumas coisas, de repente Deus vai lá e mostra que aquilo é tudo o contrário, é tudo diferente, mas porque ele é o criador. Nós somos criatura, não temos como, por mais que o homem estude, estude, nunca vai conseguir entender Deus, pois ele é soberano, é ele, só ele se explica. Nós não conseguimos o explicar e quem somos nós para o questionar. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós venhamos sempre dar glória ao nome do Senhor, tendo entendimento que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele sabe de todas as coisas. Tudo está sob o controle dele, tanto o bem quanto o mal. Então basta a gente colocar Ele como aquele que dirige a nossa vida, aquele que nos dá direção, que pode ter certeza que iremos colher do melhor fruto, né, que existe, porque será Ele quem vai estar ajudando a gente a cultivá-los. Essa é a mensagem de hoje, que Deus os abençoe. Vou deixar uma oração aqui final.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos dá entendimento da sua grandeza. Quem somos nós para questionarmos a Ti? Por isso lhe peço que esteja abençoando cada um, os orientando na sua palavra, Senhor, que eles venham guardar essas palavras em seus corações, para que não venham pecar contra Ti. Abençoe a cada um, os guardando e os protegendo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.